outra passagem aqui que ilustra bem o socialismo é essa da a raposa e a máscara, também muito conhecida através de Êxodo, o maior filósofo de todos, né? Ele filósofo moral. E através das fábulas que ele contava, absorvia os conhecimentos populares, né? e transmitia através de fábulas, né? A melhor síntese possível desse tipo de conhecimento. É bem curtinha essa daí. E ela é assim, abre aspas. Um dia a raposa entrou na casa de um ator e encontrou uma linda máscara no meio de uma pilha de objetos usados no teatro. Encostando a pata na máscara, disse: "Que belo rosto aqui, pena que não tem cérebro." E aí a síntese, né? A moral da história é: uma bela aparência não substitui o valor do espírito. E é uma máxima mesmo, né? Até mesmo porque o socialismo sempre iniciou, né? Teve por início uma ideia até mesmo positiva, né? No sentido de querer fazer frente aí a um poder autoritário, né? Tentar derrubar aí com a força das abelhas, né, o urso, né, que era o governo autocrata da época, o governo que crescia através da Revolução Industrial, né, do capitalismo, e que no começo, os seus autores aí ditos utópicos, né, os socialistas utópicos, tinham uma ideia de continuidade, né, que se atingiria, o mundo atingiria o socialismo de forma espontânea, através de um pensamento até positivista, né? De uma história contínua, né? que naturalmente das contradições se refinaria de certa forma, e aí ao longo dos anos a gente foi percebendo que nem sempre ela se refina, né? Muitas vezes ela recua, e o Marx sabiamente imaginou uma força, né, de certa forma, que pudesse, primeiro, armada, né, que pudesse forçar essa dialética, mas que preferiu, através dos bolcheviques, né, acelerar esse desenvolvimento, sabe? Esse desenvolvimento da dialética hegeliana, mas que fosse forçado através das ações, né? As ações revolucionárias, sabe? Vou colocar aqui. Enquanto o menchevismo então, assim, ficar claro, na visão dos vermelhos, né, do bolchevismo, essa revolução socialista instalaria aí a ditadura do proletariado, sabe? Mas como eles precisam vender a propaganda, né? Eles precisam usar a máscara justamente para ocultar essa ditadura. Então, ou seja, trocar a ditadura que eles têm como ditadura burguesa ou capitalista pela ditadura do proletariado, sabe? Você pode ver que nos cursos, sempre que eles estão doutrinando, jamais só que eles acreditavam nessa aliança, né, de operários com camponeses, e eles não imaginariam que todo esse processo fosse ser substituído. Hoje em dia as máquinas fazem o trabalho do campo, né, e eles existem, mas não em grande quantidade como existia antes. Então, de certa forma, nesse jogo os mencheviques tinham razão, porque intuitivamente eles imaginavam que ia precisar de passar pelo processo de capitalismo, ou seja, de alguma maneira esses camponeses evoluiriam ou sairiam dessa condição, assim como os operários e tal, e as coisas fossem, à medida que o capitalismo fosse errando, o socialismo, a ideia do socialismo pudesse avançar, diferente dos bolcheviques que imaginavam ter essa força de ser imediata, sabe? Mas se você pensar um governo controlado pelos trabalhadores, não é
grande parte desses trabalhadores não tendo formação, né? Então você não consegue também dar o microfone para milhares de pessoas falar ao mesmo tempo, né? Então, como é representativo, então assim, a ideia do socialismo é utópica, e principalmente do comunismo, que não tem liderança, né? Pelo menos a socialista tem uma liderança, mesmo que eles mesmos sabem que essa ditatorial é utópica porque sem representante não há a ordem, né? Assim, porque todos não podem falar ao mesmo tempo, fica inviável ouvi-los, né? E sempre que existe um representante, existe uma cúpula de assessores, vamos dizer assim, que fornece apoio, né? Todos esses com máscara, e por isso essa passagem da máscara é bem forte, sabe? Do outro lado, tinha os mencheviques, né? Que acreditavam nessa construção justamente o que eu falei, sabe? Uma mudança quase que positiva, né? Por meio de desenvolvimento natural. Só que, como nada disso deu certo, nem através da força, nem economicamente, nem nada, eles optaram pelo caminho agora cultural, né? Eles vão pegando todos os veios, né? Eles vão destruindo o direito, introduzindo o socialismo no direito, colocando máscaras, né, de bondade e tal, que na verdade são meios de cessear, né, a força do povo, né? Tirar do povo. Como é que eles fazem isso? Eles dão o pão e tiram a força, né? Não sei, como eles estivessem, ó, me entreguem suas armas e vocês terão segurança, o pão é a segurança, sabe? Meio como aí dito pelo Thomas Hobbes, né? Mesmo que ele defendesse esse tipo de coisa devido à situação de sua época, sabe? Ele meio que estava prevendo um tipo de troca que para os conservadores e liberais é injusta, né? Porque a falta do pão não pode gerar escassez de... a falta do pão não pode induzir e forçar uma escassez de liberdade, sabe? A ponto do governo ser tão covarde assim de prometer a segurança a troco do pão, sabe? É injusto isso, né? Porque isso torna, se antes a sociedade era refém do capitalismo, agora ela é refém do próprio Estado que ela defendeu, sabe? Do próprio Leviatã. E é incrível como as pessoas imaginam ainda que a filosofia, que a ciência política se encontra nessa luta desses personagens aí, sabe? Muito pequena essa ideia, né? Se você, por meio de um desenvolvimento natural de criar classe operária, deveria iniciar a sua conquista no âmbito do poder político. Se você pegar uma definição aqui, mas os bolcheviques defendiam uma mudança radical, muitas vezes sem máscara, muitas vezes com máscara, às vezes sem máscara, né? Princípio sem máscaras, né? E agora, talvez com máscara. Praticamente, como com a derrota do bolchevismo, o que existe hoje é o menchevismo, sabe? Só que uma tática de máscaras do menchevismo, mas com um processo acelerado como o bolchevismo, sabe? Então você tira o aspecto de agressividade, mas não deixa de avançar. Só que o avanço agora é muito mais teórico e cultural do que qualquer outra coisa, sabe? Isso justifica o uso de máscaras, né? Essa passagem, a raposa e a máscara.